Você está prestes a assistir a uma análise do primeiro episódio de The Chosen. Análise gravada pelo amigo e professor Victor Salles, a convite da Brasil Paralelo, para poder explicar com mais profundidade qual é a riqueza no primeiro episódio de The Chosen, as histórias, o cristianismo, o que dá para se apreender para além desse episódio. Mas não é só isso. Todos os episódios das 3 temporadas que nós adquirimos para os nossos membros assinantes têm cada um uma análise feita por um professor especialista em história, no evangelho, no cristianismo, todos eles a convite da Brasil Paralelo para poder fortalecer esse tipo de valor. É o que nós queremos resgatar. E ao final de cada temporada nós temos uma mesa redonda com todos os especialistas, todos os professores reunidos comentando toda a temporada. Tenho certeza de que você vai gostar. Essa primeira análise que nós estamos disponibilizando é só um gostinho, porque tem muito mais na plataforma de membros da Brasil Paralelo. Espero que goste. Bom proveito. Vamos começar a análise do primeiro episódio, eu o chamei pelo nome, da primeira temporada da série The Chosen. Esta série tão interessante, tão envolvente, tão impactante, que a Brasil Paralelo disponibilizou agora para vocês, para nós. Antes de começar a tratar especificamente do episódio, eu quero refletir um pouco sobre o título geral da série, The Chosen, Os Escolhidos, que já revela a narrativa a partir da perspectiva dos discípulos de Cristo. Esta é uma perspectiva muito interessante porque ela está em consonância com a fonte da história de Cristo, que são os 4 evangelhos, escritos por apóstolos ou colaboradores dos apóstolos. Mateus, por exemplo, autor do primeiro evangelho do Novo Testamento, dos 4, é um dos protagonistas desta temporada. Como nós vamos falar, um publicano isolado, desconfiado, bastante preocupado com a coletoria de impostos e com o repasse aos romanos e com o enriquecimento próprio. Em segundo lugar, nós temos, por exemplo, Simão Pedro, que consta nessa primeira temporada, cujo colaborador, João Marcos, Marcos, escreveu o segundo evangelho na ordem. Lucas, por sua vez, foi colaborador de Paulo. João foi evangelista que Jesus amava, foi apóstolo de Jesus. Onde eu quero chegar? A perspectiva evangélica é a perspectiva do apóstolo, é a perspectiva do discípulo. O evangelho é narrado na perspectiva de quem reconhece que Cristo é o Senhor, o Messias, o Salvador. Mas é muito interessante porque esta série mostra a dimensão psicológica, pessoal e subjetiva daqueles que encontram o Senhor e que, portanto, são atraídos pela sua figura majestosa e divina. Essa atração por Cristo exige uma mudança de vida, exige, portanto, uma conversão. Vocação e conversão são 2 noções complementares na religião cristã. Ninguém é chamado pronto. Segue-me. Você precisa mudar o caminho para me seguir. Por exemplo, quando os reis magos chegam procurando o menino rei, o menino Jesus, rei dos judeus, e chegam a Herodes e tem todo aquele dilema, porque Herodes pede que eles voltem até ele para dizer onde o menino nasceu, porque ele queria adorá-lo, que era mentira, ele queria matá-lo, assim como matou todas as crianças de até 2 anos nascidas naquela época. O evangelho diz, os reis magos voltaram por outro caminho. Ou seja, ninguém encontra Cristo e permanece no mesmo lugar e no mesmo caminho. Quem realmente encontra Cristo, quem é chamado por Cristo pelo nome, como nós vamos ver nesse primeiro episódio, sempre tem uma transformação interior, uma transformação psicológica, uma transformação moral e espiritual que gera uma mudança de vida. Então, vocação e conversão são complementares. Portanto, a série trata dos chamados, dos discípulos e dos convertidos. Todos são convertidos de algum modo, porque todos recebem esse chamado que os fazem mudar de vida. E há uma ressalva inicial neste primeiríssimo episódio da primeiríssima temporada, que é uma ressalva muito importante de ser comentada. Prestem atenção. A arte cristã é uma forma de promover, de propagar o evangelho. É uma forma de anunciar
a boa nova de Cristo. Acontece que esse anúncio por meios estéticos, como o cinema, como a televisão, como o rádio, a literatura, a pintura, a escultura, a arquitetura, a música, não é nunca um retrato absolutamente idêntico ao Evangelho. Então, é claro que por mais que a arte cristã se baseie no Evangelho, ela tem liberdade para imaginar e criar a partir dele. Há uma preocupação, principalmente com aqueles que cremos no Evangelho e queremos conhecê-lo tal como ele é, portanto, a melhor companhia, ou mesmo, eu diria, a companhia obrigatória para esta série é a leitura dos Evangelhos. Inclusive, eu aproveito para convidá-los desde já ao meu curso Vida de Cristo, em 12 aulas, aqui na plataforma da Brasil Paralelo, que foi pensado exatamente como aprofundamento na compreensão da vida de Cristo para desfrutar e usufruir com mais propriedade desta série The Chosen. A arte cristã precisa imaginar e preencher as informações que não constam no Evangelho. Porque, de certa maneira, os evangelhos, embora consigam nos mostrar o quadro completo da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, eles deixam muitas lacunas. Tem muitas vezes que nós não conseguimos entender, não sei, como é que era o mar de Tiberíades, ou de Cafarnaum. Como é que era Jerusalém? Como é que era o Monte Calvário, ou o Monte das Oliveiras? A gente não sabe. Então, a gente tem que, de algum modo, imaginar. E essa série é baseada em pesquisa histórica, teológica, literária. O diretor teve o cuidado de chamar um judeu messiânico, um sacerdote católico e um teólogo evangélico para o ajudarem nesta reconstituição. Que, repito, é uma reconstituição que me parece bastante fidedigna ao Evangelho, mas que não resume o Evangelho ou que não se prende ao Evangelho. Tá? Então a gente tem que ver esta série com tranquilidade, com bastante liberdade de assistir a uma série. Tá? A outra grande comparação que se impõe, que a meu ver é a obra-prima do cinema universal como um todo, é a Paixão de Cristo. Porque consegue, com muita profundidade e intensidade dramática que esta série tem, só que esta série não trata do momento mais dramático do Evangelho, que é a Paixão de Cristo, que é a crucifixão. Mas esta série tem o dramatismo psicológico dos principais discípulos, ou de alguns dos principais discípulos. E isso é muito relevante. Não é possível retratar o drama psicológico de uma pessoa aprisionada pelo pecado, possuída pelo demônio, como Maria Madalena, no primeiro episódio, sem projetar uma situação biográfica que não consta no Evangelho. Não consta no Evangelho. É claro que Nicodemos foi a Cafarnaum cuidar deste caso de possessão demoníaca, ou desse problema, e que lá chegando descobre a questão sociopolítica da sonegação de imposto dos judeus aos romanos, ou da pescaria dos judeus aos sábados, no caso de Simão Pedro, que está infringindo a lei judaica do descanso sabático ou sabatino. Então é claro que isso não está no Evangelho, mas é claro que isso pode ter acontecido. Eu lembro quando eu comecei a estudar a história da arte pictórica, quadros principalmente, eu me perguntava, mas como o Caravaggio sabe disso? Isso não está no Evangelho. Mas isso poderia ter acontecido. Ora, não consta no Evangelho que Nossa Senhora brincou com Jesus. Mas é claro que ela deve ter brincado. E claro que ela pode ter brincado com a brincadeira típica da época. Então, o fato de não estar no Evangelho não quer dizer que é falso. Esse é o primeiro ponto importante. É uma reconstituição artística, estética. E o fato de não ser falso não quer dizer, portanto, que nós devamos crer como ato de fé. Por outro lado, e esse é o objetivo certamente da série, o objetivo confesso da série, é uma série que busca nos ajudar a crer no Evangelho. E neste sentido amplo é arte sacra. Não é arte sacra porque não é arte litúrgica, não é arte ligada ao culto, não é uma escultura numa igreja ou um crucifixo num altar eucarístico, tá? Mas é arte sacra no sentido lato de uma arte que fala do sagrado, cujo conteúdo é sagrado e que nos aproxima de Deus. Tá? E isso, a meu ver,
torna a série muito especial, muito digna. O primeiro episódio da primeira temporada, eu o chamei pelo nome. Começa com uma citação do profeta Isaías, que, como sabemos, é absolutamente decisivo na transição bíblica do Antigo para o Novo Testamento. Porque o profeta Isaías foi provavelmente aquele que retratou Jesus Cristo de forma precisa. Existem passagens de Isaías, no capítulo 53, do servo sofredor, por exemplo, que são descrições que parecem ser de uma testemunha ocular da paixão. Né? E o nexo direto com o profeta, com a paixão, é muito impressionante. De fato, Marcos, por exemplo, começa o seu evangelho citando o profeta Isaías. Então, o profeta Isaías, ele tem um papel decisivo e importante para compreender Jesus a partir do Antigo Testamento. E por que isso é importante? Porque os judeus do seu tempo, a quem ele pregou e a quem ele chamou, tinham esse Antigo Testamento, tinham esses livros. Por isso me parece extraordinária a primeira cena de Maria Madalena criança, e o terceiro episódio que eu vou comentar é sobre as crianças. Então tem uma unidade muito bela na série como um todo. Os episódios, claro, se ligam entre si. Recitando uma passagem do profeta Isaías que diz: mas agora, diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te modelou, ó Israel, não temas, porque eu te resgatei. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Deus, o Senhor, chamando o seu povo pelo nome, Israel. Lembram-se que Jacó teve o seu nome transformado para Israel. E o nome Israel, o nome das 12 tribos de Israel e da nação eleita, do povo eleito Israel, veio por uma transformação de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, primeiro grande patriarca, por uma espécie de conversão num episódio muitíssimo interessante do Antigo Testamento, do livro do Gênesis, em que ele peleja a noite inteira com um homem e que no final ele tem o seu nome transformado. Este homem é Deus, ele lutou a noite inteira com um anjo de Deus. Isso é relevante porque Maria Madalena, a protagonista do primeiro episódio, é chamada Lilith. Esse nome Lilith é um nome, repito, não consta no Evangelho, de uma ligação com o demônio, com as trevas. É um nome que significa, na tradição judaica, algo relacionado às trevas demoníacas. Ou seja, ela é uma possuída. Consta no Evangelho, todo mundo reconhece e sabe, que Jesus exorcizou 7 demônios dela. O número 7, como vocês sabem, na Bíblia, significa infinitude, significa constância. Quantas vezes devo perdoar? Perguntaram a Jesus e ele disse, até 7 vezes? Né? O que significaria já infinitamente? E Jesus fala, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, sem fim. Ou seja, ela estava completamente possuída pelo demônio. Ela tinha os 7 pecados capitais, por assim dizer. Ela tinha, em grau superlativo, a sua vida tomada pelo demônio. E esse ponto é muito importante, porque há uma tendência na modernidade científica, materialista, como um todo, de negar o demônio, negar o diabo. Ora, se você negar o demônio, negar o diabo, não faz sentido a narrativa evangélica de Cristo. E não faz sentido a série. Você vai ver a série como quem vê uma historinha, uma fábula, uma lenda, um mito. Não é isso que eu acredito, não é isso que o diretor acredita, que os atores acreditam e que o contexto propriamente espiritual da série remete. Você tem que entender uma obra de arte com base no contexto em que ela foi criada. Você tem que, pelo menos, imaginar que o demônio, de fato, existe. Então, Jesus Cristo era, em primeiríssimo lugar, um exorcista. Se a gente pega o Evangelho de Marcos, que a tradição considera ser o mais antigo, Jesus
começa com a alusão ao profeta Isaías, né? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como diz o profeta Isaías, haverá um precursor que aplanou os caminhos do Senhor. João Batista era um asceta que morava no deserto, vestia pele de camelo, comia gafanhoto e mel silvestre. Ele batizava com água. Um dia Jesus chegou para se batizar com ele e ele viu os céus se rasgando, uma pomba descendo. E depois ele vai ao deserto 40 dias. Começa assim, essa é a primeira página do Evangelho. Eu estou sintetizando e resumindo. Imediatamente, Jesus começa a pregar, anunciar o reino dos céus, exortar a conversão e a exorcizar. E os demônios que começam a sair das pessoas possessas, dos possessos, confessam que Ele é o Senhor. O que queres tu conosco, Filho de Deus, Filho de Davi, Messias? E Jesus obriga que eles se calem. Cala a boca e não fala isso. E vai-te embora. Jesus, claro que ele manda nos demônios, óbvio, né? Então, essa é uma realidade muito patente e muito palpitante nos evangelhos. Por isso eu gostei muito da série, que começa com uma possessão, começa com uma possuída, né? E em segundo lugar, começa com a figura do fariseu. Começa com um grande fariseu, completamente a autoridade de Nicodemos, né, a pompa, a circunstância, a elegância, o conhecimento, a justificativa pelo conhecimento. E isso me lembra muito da parábola da rede, que está em São Mateus. Que o reino dos céus é como a rede lançada ao mar que pega todo tipo de peixe. Né? Pega bagre, filhote, baiacu, pega peixe grande, pequeno, pega peixe que é gostoso, peixe que não presta. Então, Cristo veio chamar do fariseu, né, sumo sacerdote, até a prostituta. Veio pegar todas as classes sociais, digamos assim. O coletor de impostos, vejam, entre os 12 discípulos, apóstolos mais íntimos, né, não havia só 4 pescadores, Pedro, André, irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu e Salomé, irmãos. Mas veio pegar também, veio chamar Mateus, que está já no primeiro episódio, e cuja conversão vem lá para frente, na primeira temporada ainda. O publicano, o cobrador de impostos, era odiado pelo povo judeu, porque ele era um traidor da pátria. Por isso que ele era isolado, e eu acho que a primeira cena em que ele aparece, no primeiro episódio, ele está até escondido numa carroça. Ele não pode nem aparecer em público, porque ele pode ser achovalhado, achincalhado. E Cristo também chamou um Simão, que não é o Simão Pedro, mas Simão Zelote, que era zelota. Os zelotas eram tão desejosos de libertar Israel do jugo romano que pegavam em armas e iam contra os romanos. De forma belicosa, armada. Então Jesus tinha um zelota, ou seja, um que odiava os romanos a ponto de querer destruí-los pela guerra, e um mancomunado com os romanos. Agora você imagina colocar um publicano e um zelota num grupo? Porque Jesus veio pacificar, Jesus veio unir todos, né? Então, este primeiro episódio mostra o mal no mundo e, por um lado, uma fagulha de esperança desde a tenridade de Madalena, que aprendeu do pai a rezar e a esperar que Deus a resgate e que Deus a chame pelo nome. E isso é muito interessante, porque ela está com outro nome, Lilith. Ela é como Simão. Simão virará pedra, rocha, como eu vou explicar no 4º episódio. Ela voltará a ser Maria. No final do episódio, é a parte mais bela, certamente. Ela se encontra com Jesus e ele fala Maria. Mary. Mary of Magdala. Realizando a profecia do profeta Isaías, que diz: eu te resgatei, eu te chamei pelo nome. Tu não és Lilith, tu não és uma possuída, tu não és uma demoníaca. Só porque o teu pai morreu e tu foste estuprada, tu não precisas continuar praticando o mal. A gente vai interromper o mal na tua alma. Tu vais parar de pecar. A prostituição, a vida do Distrito Vermelho. É muito interessante isso aqui. Pelo que me consta, o Distrito Vermelho é o bairro de Amsterdã das prostitutas, né? Na Holanda. Pelo que me consta, essa foi uma apropriação. Não sei se havia o Distrito Vermelho na Palestina. O fato é que ela está nesse bairro pobre,
extremamente sujo, estuprada por um oficial romano, né? E que perdeu o pai. Então ela está desesperada. Cristo trouxe a esperança. Mas ela encontra a esperança a partir da oração. A oração do profeta Isaías. O mal não está só no pai ter morrido, a morte é um mal, certamente. O estupro é um mal abominável e ignominioso, mas na violência política dos romanos e na violência religiosa dos fariseus. É muito... A ambientação social do primeiro episódio é extraordinária, porque a gente percebe os romanos explorando economicamente o povo com os impostos, e isso vai gerar o dilema de Pedro, que é trabalhar os sábados para conseguir pagar as suas dívidas tributárias com os romanos. Isso gera o dilema de Nicodemos, que precisa ir lá verificar como a pobreza, a miséria, está gerando um mal enorme para aquele bairro, naquela cidade. Então ele mostra o mal. Bem, o que interrompe o mal no mundo? O Cordeiro de Deus, Cristo Senhor. João o chamou, mencionei ainda há pouco João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele não tira o pecado do mundo por uma revolução política. Ele tira o pecado do mundo convertendo os corações. A começar pelo de Maria Madalena, pelo de Nicodemos, pelo de Simão, pelo de Mateus. E qual é a lógica da série? É que esses são os 4 primeiros da série, não são os 4 primeiros do Evangelho. No Evangelho a gente tem lá André, Pedro, Tiago, João, de acordo com, dependendo do evangelista. Mas a gente tem a chamada dos 12 apóstolos. A lógica da série é Maria, Nicodemos, Simão, Mateus, numa cadeia que chega até nós. Isto é, eu sou um escolhido. É verdade que o próprio São Mateus diz que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Judas foi chamado, mas não foi escolhido. Cristo falou para uma multidão que, de um modo amplo, foi chamada ao reino de Deus, a quem foi anunciado o reino de Deus. Mas poucos foram escolhidos e chamados pelo nome nesse sentido. Mateus, na parábola da festa de casamento, menciona aqueles que não têm a roupa apropriada a participar das bodas do casamento. E estes serão extirpados, cortados e excluídos e queimados no fogo do inferno, na jena, como diz o Evangelho de Mateus. No próximo episódio, nós vamos conhecer de perto esta figura interessantíssima de Nicodemos, que me parece ser central para continuar refletindo na perspectiva do chamado, no episódio chamado Sábado, de como nós devemos guardar o sábado e quem é o Senhor do sábado, que é Jesus e o próprio Deus. Obrigado e até lá.